Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um marco muito especial na formação médica, que é a realização da primeira anamnese. Esse momento inaugura uma passagem importante na vida acadêmica. Essa passagem é a disciplina de semiologia médica. Por quê? Porque sinaliza a entrada concreta no universo da prática clínica. E a partir dessa experiência, vocês, caros estudantes de medicina, começam a exercitar não apenas técnicas que estudaram na sala de aula ou nos livros, né, mas também a postura, a escuta, a responsabilidade que o cuidado em saúde exige. Então, é fundamental compreender que ninguém inicia essa jornada sabendo entrevistar pacientes de forma perfeita. A primeira anamnese não deve ser encarada como uma prova, mas como um encontro humano que precisa ser conduzido com respeito, com atenção e também com método. Então, o objetivo central é criar um ambiente seguro, acolhedor e profissional, no qual o paciente se sinta confortável para narrar sua experiência de adoecimento. E essa disponibilidade para ouvir de forma genuína é a essência da boa prática clínica. Então, a anamnese não é apenas uma coleta de dados, ela é um ato relacional. Então, com essa premissa, eu coloco aqui eu abro aqui este vídeo sobre a anamnese como um ato clínico e também relacional, que eu já venho abordando esse aspecto dentro da temática da comunicação clínica já há uns 2 ou 3 vídeos. Então, eu quero especialmente me dirigir aos meus alunos de semiologia médica, principalmente no início desse semestre de semiologia. Então, a anamnese, como eu coloco aqui, como um ato clínico e relacional. Então, a anamnese não é apenas uma coleta de dados. E ao se apresentar ao paciente, é preciso explicar inicialmente o propósito da consulta e pedir o consentimento dele. Então, assim, vocês estabelecem as bases do vínculo terapêutico. Então, o paciente precisa perceber que está diante de alguém que respeita e que está disposto a escutar a sua história com cuidado. Por isso, evitem interrupções precoces, né, nesse princípio de anamnese. Permitam que a narrativa inicial flua, porque muitas pistas diagnósticas importantes surgem justamente nos primeiros minutos da fala espontânea. E lembrem-se do que a semiologia médica ensina desde o início, que é a comunicação que não é apenas verbal. Então, a nossa postura corporal, a forma de olhar, o modo como vocês lidam com o silêncio do paciente comunicam muito sobre a qualidade da sua presença de escutativa e profissional. Então, do ponto de vista técnico, a estruturação da própria anamnese funciona como um mapa que orienta o raciocínio clínico. Então, começamos pela identificação e pela queixa principal e depois seguimos para a história da doença atual. Nós depois vamos investigar os antecedentes, os hábitos de vida, os medicamentos que o paciente tem usado, principalmente os de uso crônico, e possíveis fatores de risco. Então, para quem está iniciando, a gente precisa ter um roteiro. Não que ele possa ser uma forma mecânica de interrogar, mas para manter a entrevista organizada nesse princípio, né, do aprendizado da arte da entrevista.
e para evitar que informações essenciais sejam esquecidas. Também é importante entender que a anamnese não é um interrogatório, como eu mencionei em outros vídeos aqui, nessa mesma linha, não é um interrogatório coercitivo. É uma conversa guiada e toda boa conversa parte de perguntas abertas. Então, perguntar, por exemplo, o que está acontecendo? Ou então, como eu posso ajudar hoje a senhora, o senhor, você? Isso convida o paciente a falar. E mais adiante, quando for necessário esclarecer detalhes, vocês poderão utilizar perguntas fechadas, sempre evitando juízo de valor ou formulações indutoras, ou seja, induzir o paciente em determinado caminho, né? Então, como eu coloco aqui, a anamnese como um ato clínico e relacional, eu quero com isso dizer, que essa é a premissa, digamos, desse vídeo aqui, que a anamnese ela é tradicionalmente o primeiro componente do encontro clínico. No entanto, reduzir a anamnese à coleta de informações históricas seria subestimar sua complexidade e sua potência formativa. Então, a anamnese é um ato clínico porque organiza o pensamento médico e fundamenta o raciocínio diagnóstico. Mas também, como eu coloco aqui, nesse infográfico que elaborei aqui no computador, é também um ato relacional. Por quê? Porque acontece no espaço compartilhado da intersubjetividade, ou seja, entre duas subjetividades. Quem busca cuidado e quem se dispõe a cuidar. Então, do ponto de vista clínico, a anamnese fornece ou proporciona aquele substrato indispensável para o diagnóstico. É nela que o estudante aprende a localizar os sintomas, né, os sinais no tempo, a investigar também fatores desencadeantes e a compreender trajetórias de adoecimento, além de identificar repercussões funcionais que o problema está tendo sobre o paciente e sobre sua vida. Então, a lógica interna da entrevista orienta o raciocínio. Então, identifica-se a queixa principal, reconstrói-se a história da doença atual, investigam seus antecedentes, os hábitos, os contextos de vida, os fatores de risco. Então, esse processo, quando bem conduzido, permite ao futuro médico transformar o relato subjetivo do paciente em hipóteses clínicas coerentes, estruturando um pensamento investigativo que será central ao longo, né, de toda essa entrevista. E também ao longo de toda a carreira, né, do futuro profissional. Então, antes de mais nada, também como eu disse, a premissa desse vídeo, além de falar sobre a importância da anamnese na disciplina de semiologia médica, a anamnese é também igualmente um ato profundamente relacional. Por quê? Porque a anamnese depende não apenas de perguntas bem formuladas, mas da capacidade de o profissional criar um ambiente seguro no qual o paciente sinta que sua história é digna de atenção. E antes mesmo da primeira pergunta, já se estabelece a relação, né, no modo de se apresentar, na postura corporal, no tom de voz, na capacidade de transmitir respeito e disponibilidade. Então, esse espaço relacional influencia diretamente a qualidade e a profundidade das informações que o paciente oferece. Então, o paciente acolhido tende a falar mais. É um paciente
que se sente compreendido, que se sente, digamos assim, respeitado e acolhido, como eu disse. Porque um paciente que é julgado, ele vai tender, né, a omitir, a minimizar ou até distorcer elementos cruciais. E isso já vai comprometer toda a anamnese. Então, a anamnese, portanto, é um exercício avançado de escuta ativa. Não se trata de ouvir apenas as palavras, né, de forma desconexa, mas de captar nuances, emoções, dúvidas, medos, expectativas. Então, a comunicação não verbal, como eu já antecipei, aquelas pausas, os silêncios, os gestos, as expressões faciais, integram o quadro, que é um quadro semiótico, e orienta nós, profissionais, a investigar com mais cuidado determinadas dimensões da queixa do paciente. Então, essa escuta ampliada, ativa, é decisiva para compreender não apenas o que o paciente tem, mas o que ele vive, o que ele sente ao adoecer. E aqui outro aspecto, né, que eu coloco aqui nesse infográfico lateral, outro aspecto essencial é que a anamnese pertence a um modelo de cuidado centrado na pessoa. Isso significa que a entrevista não é apenas um instrumento para confirmar hipóteses biomédicas. Ela é também uma oportunidade para reconhecer o paciente em sua singularidade. Então, como mencionei inicialmente, a gente sempre coloca a anamnese, né, pelo menos nesse início da semiologia, vista de uma maneira assim, digamos, um tanto quanto mecânica, porque a gente vai se prender muito nesse início a roteiros, né, a guias, né? Então, isso faz, às vezes, com que haja uma certa restrição, mas isso é bem no início, né? Porque a gente precisa também entender que, com o tempo, com o fato de você ir desenvolvendo aquela habilidade de entrevistar, você depois vai se soltando daquele guia, daquele roteiro. Então, isso faz com que a gente vá, digamos assim, deixando de lado, né, aquele procedimento mecânico que empobrece o cuidado. E a gente vai focando mais no paciente de forma mais espontânea. Então, ao compreender isso, né, e que ao entender que a anamnese como um encontro entre duas subjetividades, né, nesse espaço intersubjetivo, o estudante você vai perceber a dimensão ética naquele encontro, naquela prática. Então, a relação médico-paciente que começa aí desses seus primórdios, né, com a relação estudante-paciente, exige empatia, principalmente. Então, isso exige, portanto, uma forma de compreensão que não se confunde com sentimentalismo, mas que reconhece o outro em sua humanidade. E essa postura favorece o vínculo terapêutico e melhora a adesão ao tratamento. E já começa melhorando até na narrativa do paciente, que seria mais espontânea e mais completa. Isso torna a anamnese um espaço de construção conjunta de sentidos e de corresponsabilização pelo cuidado. Por fim, é importante lembrar que o caráter relacional da anamnese também contribui para o desenvolvimento da sua própria identidade como futuro profissional, como futuro médico ou médica. Ao entrevistar pacientes, você aprende a se posicionar como um profissional, a manejar seu próprio desconforto, que muitas vezes acontece, principalmente no início, e a reconhecer limites, valorizando a presença atenta como recurso terapêutico. Então,
Cada entrevista ensina algo sobre o paciente, sobre os pacientes e também algo sobre nós mesmos, fortalecendo a habilidade que não se aprende apenas nos livros ou na literatura ou nos artigos sobre a comunicação médico-paciente. É a disponibilidade, é o respeito, é a escuta atenta, qualificada e a sensibilidade clínica. Em síntese, a anamnese é esse momento em que a técnica e a relação elas se entrelaçam. E a anamnese sustenta o raciocínio clínico e, ao mesmo tempo, funda a confiança necessária ao cuidado e nos ajuda a entender essa dupla natureza que é fundamental para que a gente, nessa fase de iniciação à clínica, a gente possa construir uma prática sólida, ética e verdadeiramente centrada na pessoa do paciente. Eu queria também, já ia finalizar, mas aqui eu coloco, eu estou aqui nessa parte aqui que eu falo em singularidade do paciente, depois já dessa fase inicial aqui, né, de dimensão relacional. Então, depois, antes de chegar aqui nesse item que eu coloco como mensagem-chave, eu queria falar também que é natural que nas primeiras anamneses surjam desafios, surja ansiedade. A ansiedade é bem comum agora, na iniciação a essa fase, né, do exame clínico, ou semiologia médica, que é a nossa disciplina. Porque muitos de vocês temem esquecer perguntas, confundir a ordem de informações, né, por causa dessa anamnese que, na nossa disciplina, ela tende a ser exaustiva, porque estamos nesse aprendizado. E a gente também se preocupa em não saber como conduzir pacientes que falam muito ou que falam pouco. Então, a melhor estratégia é respirar, manter o foco na pessoa que está ali na sua frente e confiar no método aprendido. E para os casos em que o paciente é mais prolixo, importante é que a gente aprenda a conduzir gentilmente a conversa de volta ao ponto central, né? Com delicadeza, né? Com tato, e sem interrompê-lo bruscamente. E quando o paciente é mais lacônico, né, que é o extremo oposto, tem todo um espectro, né, de pacientes, né, da sua maneira de se comunicar, é preciso oferecer tempo, ampliar perguntas, reforçar a escuta, né? E também é importante incorporar, desde o princípio, a sensibilidade cultural, social e emocional, que são aspectos que a gente tanto aborda na nossa disciplina do semestre passado, do terceiro período, que foi a disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Cada paciente chega, e aqui eu falo desse tópico aqui que eu coloquei, que eu estou tentando apontar aqui com o cursor e ao mesmo tempo com o dedo, assim, é a singularidade do paciente. Cada paciente chega com uma história, chega com sua forma própria de compreender o adoecimento, ele chega com um contexto de vida bem singular, bem específico. E reconhecer essas singularidades evita julgamentos precipitados, amplia a qualidade, né, da nossa escuta e do nosso acolhimento, do nosso cuidado. E a anamnese é, afinal, um encontro de subjetividades, né? Nós tivemos uma aula no semestre passado que aborda justamente essa questão da intersubjetividade com o paciente, da subjetividade, da alteridade. E nós, né, que escutamos, né, com atenção, precisamos ter a capacidade, né, de empatia, mas também de curiosidade clínica e de aprender mais, né, para cuidar melhor. E no momento de entrevistar o paciente é importante que depois a gente, já no final, a gente recapitule com o paciente o que a gente compreendeu. Confirmar se algo importante não ficou de fora, explicar também os próximos passos
Então, esse, digamos, fechamento também ajuda e demonstra o respeito e reforça o vínculo, né, que foi construído durante ao longo daquele encontro, ao longo da conversa. Então, como mensagem final que eu coloquei aqui, no infográfico, aqui no slide, eu também quero deixar aqui que uma coisa que é simples e essencial, que a primeira anamnese é uma experiência formadora. É nela que a técnica e a humanidade começam a se encontrar. Então, não tenham medo do processo de aprendizagem. Tenham compromisso com esse processo. Cada paciente será, em algum nível, um professor para você. E cada anamnese bem conduzida não só orienta o diagnóstico, mas como diz o professor Selmo Celeno Porto frequentemente, transforma a maneira como vocês percebem o sofrimento humano e o seu próprio papel como futuro profissional da saúde. Então, bem-vindos e bem-vindas ao início da prática clínica, que é esse momento agora da semiologia médica. Este é apenas o começo de uma longa jornada muito profícua, construída na escuta, no respeito e na atenção ao outro. Então, com isso, eu finalizo aqui esse slide. Eu estou olhando aqui para o slide, né? Mas eu quero falar desse vídeo, né? Da anamnese como ato relacional para você que está iniciando nessa arte, né, de entrevistar o paciente, nesse processo formativo tão importante, tão interessante, que é o processo do aprendizado, né, da coleta, do registro, desse ato fundamental na medicina, que é a anamnese. Então, bem-vindos e bem-vindas novamente à semiologia médica, e que tenham vocês uma caminhada bem frutífera, né, durante esse semestre. Até o próximo, então.